categoria, vamos começar aqui nossa aula de hoje. É aula de empreendedorismo, não? Esse segundo B maravilhoso, eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. Eu não sei não, viu? Você tá aí vendo essa gravação maravilhosa, vamos ver. Como é que é aqui, Cauã? Como é que é, Cauã? Aqui, professor. Tá apresentando, Cauã, aí? Vamos ver aqui, professor. Tá apresentando. Ô, categoria. Aí, ó. Apresentando, tá tão apresentando que o negócio tá aparecendo aqui pra gente. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Rapaz, você vem aqui, ó. Apresenta normal, né? Como é que é o tema da aula mesmo? Possíveis parceiros. Isso, possíveis parceiros de negócio. Os possíveis parceiros de negócio têm o objetivo seguinte. Nós vamos, a partir dessa conversa de hoje, das aulas posteriores, compreender que buscar parcerias é sempre importante para o sucesso de um empreendimento. Ô, professor, como assim buscar parcerias? Buscar sempre uma parceria. Você lembra da aula passada que a gente deu um exemplo do camarada que ele idealizou o WhatsApp? Né? O rapaz do WhatsApp, já dando um exemplo bacana, você reparou que ele precisou de uma parceria para acabar de ajeitar a ideia? Né? Quando ele era assim, jovem, da idade de vocês, ele migrou para os Estados Unidos, né? E migrou para os Estados Unidos. Aí lá, ele precisou conhecer uma pessoa na universidade, com um colega dele, que ajudou com que ele organizasse a ideia do WhatsApp. Né? Por exemplo, aquela linguagem de programação, ajudou ele a fazer. Esse foi um parceiro dele. Não quer dizer que o cara precisa ser sócio dele, nesse sentido. A gente fala assim, para eu começar um negócio, sempre eu preciso ter um sócio, né? Porque a literatura, ou seja, se você lê, Júlia, se você lê inicialmente, você fica com esse pensamento, né? A gente precisa sempre, para eu começar uma coisa, para eu organizar melhor, precisa de... Não, no sentido assim, de a pessoa ajudar você a formatar a ideia, a ter novas ideias para você melhorar o produto. Essa parceria pode ser, por exemplo, uma parceria com um fornecedor, que seja, por exemplo, um fornecedor que ele vai entregar de maneira mais pensada, melhor, aquele horário, né? Então, não é só vamos dizer assim, um sócio, que é um parceiro, né? Nesse sentido aí que eu coloquei esse objetivo. Então, durante esse trajeto, a gente já falou aqui do WhatsApp, né? A gente viu até aqui, ó, nossas expectativas para as aulas, né? Você colocou lá, eu dei uma olhada, expectativa em relação à questão das aulas de empreendedorismo. A questão do propósito. O que seria o propósito? Encontrar uma atividade prazerosa e ao mesmo tempo lucrativa, em um primeiro momento, vamos dizer assim, é uma frase que ela, de repente, tem um contexto, assim, mais para o trabalho, mas você viu que empreender não é só abrir uma empresa e começar a trabalhar, né? Nas aulas eu lhe dei exemplo, aqui no colégio, de gente que empreende. O empreendedorismo, a gente ajuda até a organizar a cabeça da gente para viver melhor, né? Se organizar melhor, ser uma pessoa altruísta, uma pessoa voluntariosa, aquela pessoa que está pronta para ajudar, se organizar e, de repente, ajudar as pessoas e ganhar um dinheiro. Nesse sentido, né? Se você se organiza, você consegue empreender, fazer uma coisa prazerosa e ainda ter uma lucratividade com isso. Depende. Não, eu gosto de empreender, mas esse empreendimento meu aqui é mais, assim, uma coisa é um hobby meu. O meu trabalho vai ser nesse horário aqui, vai ser outra atividade. Mas não deixe de trazer para a gente somar as aulas de empreendedorismo, na minha opinião. A gente também trabalhou as habilidades. Lembra dos super-heróis lá? Você viu que você tem as habilidades. A gente também fez o Paper Toy, né? Aquele Paper Toy é para trazer em você, para você se valorizar, valorize seu pensamento. Eu ainda disse assim a você que você tem que saber e lembrar que as grandes ideias surgiram de cabeça de pessoas jovens. Já falei isso para você. Né? Aí agora você pega e dá um Google e veja para você ver a idade do dono do Facebook. O cara é extremamente jovem, teve essa ideia. O próprio rapaz que idealizou o WhatsApp para depois vender para Google, né? Então, essas pessoas que tiveram essas grandes ideias, elas não são pessoas veonas, né? Às vezes você fala, mas esse camarada aí para idealizar isso aí é porque tem não sei quantas faculdades, 12, lê um bocado de livro. Não. Vai mais daquele pensamento dele ali, aquela criatividade dele. Então, para você se espelhar nisso, não pense que aquilo que você pensa não tem valor, sabe? Eu tô lhe valorizando, para você se valorizar. É por isso que eu falo com você. Não fica faltando no colégio, que de repente vai faltar uma aula para você ter um salto de qualidade no seu processo de vida. Né? A escola, ela faz a gente catapultar, assim, ó, lá na frente, em relação ao desenvolvimento pessoal, profissional. Você consegue ajudar mais as pessoas.
organizar sua família, ajudar seus pais, a próxima família que você vai criar, se for o caso, do seu desejo, né? Você vai se organizar a partir dessas orientações que a gente tem no colégio. Por isso que não pode ficar faltando na escola. Atrasa seu processo, né? Então, adiante disso, você já tem um projeto com o qual você quer empreender? Tem algum projeto aí na sua cabeça, não? Alguma coisa? Ou você ainda está formatando uma ideia, assim, né? Vamos ver para frente, vamos ver daí mais adiante, né, Calma? Então, ó, aí eu coloquei assim, parcerias, né? Se você tem um projeto ou pretende ter, você provavelmente precisará de recursos que talvez não disponha no momento, né? Ou seja, um dinheiro, por exemplo, uma situação, né? Esses recursos podem ser conseguidos por meio de parcerias. Que recurso? Uma ideia melhor para formatar a ideia, uma linguagem de programação que de repente é uma pessoa que domina mais, e tal, né? Buscar parcerias, sejam elas para investimentos, conhecimento, serviços ou outros, é importante para o sucesso de um empreendimento. É uma coisa que tem que consolidar quando você vai fazer alguma coisa, né? Não é bacana a gente se isolar e ficar com as próprias ideias só, sem socializar. Uma coisa que eu diria para você tomar cuidado, eu vi aqui na UEM, quando eu estava fazendo a pós-graduação, teve um professor que ele disse assim que, eu não vou me lembrar bem as palavras certinhas, nem o que foi, mas é uma pessoa que teve uma ideia, que seja uma ideia para criar alguma coisa nova, inédita, que seja uma ideia para escrever um livro, né? A pessoa socializou com a outra. Por exemplo, você está fazendo mestrado, você já fez graduação, a sua bioquímica, aí lá no mestrado você teve uma ideia, falou, ó, a gente poderia pegar essas amostras que fazem sorologia nesse laboratório aqui, pegar essa amostra, fazer uma pesquisa aqui assim, baseado nesse estudo que teve lá nos Estados Unidos, a gente faz um estudo aqui e vê se isso aqui vai dar certo para criar essa nova ideia. Tá vendo? Ou seja, você vai e fala com a pessoa. Aí a pessoa passa na sua frente, vai lá e faz a pesquisa. Aí você vai fazer na UEM, aí o cara vai e entra na Unesp, lá em São Paulo, e faz a pesquisa, daqui a pouco publicou primeiro que você. Ele fica sendo o dono da ideia. Então, a ideia principal, tem que tomar cuidado para você não socializar. Né? Então, é nesse sentido que eu queria chamar a sua atenção. Aqui na aula, na literatura, de repente eu não coloquei em nenhum momento isso. Mas se a ideia é inédita, você está vendo, Nicolas? Você tem uma ideia, então dá uma guardada na ideia, segura, socializa, e depois, se você já tem a ideia formatada. Se for uma coisa que precisa de registro, registre primeiro. Né? Você sabe disso, né? Não sei se você já fez essa discussão. Quando você vai criar uma coisa, você tem que... Como que é? A Gabriel está dizendo, né? Tem que patentear, né? Que essa coisa seja assim. Se for uma pessoa de confiança, você socializa, né? Aquela pessoa que não vai sair de perto de você para dizer que é ela que é a autora. De repente, eu já vi até gente assim... Você já viu briga por causa de música? Tem uns litígios. Ou seja, fui eu que escrevi essa música. Eu já vi pessoas tendo sucesso, aí lá na frente, você vai ver, teve um estudo, vê que a música não era dele. E alguém foi lá, pegou a ideia do cara, ou a pessoa está lá, lançou a música antes do cara que idealizou a música, ou sem permissão, fez um plágio, né? Alguma coisa assim. Então tem que tomar cuidado com essas parcerias, na minha opinião. Mas, de uma maneira geral, é bacana a gente pegar uma orientação, buscar uma parceria, né? É isso. Aí aqui eu coloquei, assim, para começar a ideia, Gabriela, eu coloquei, assim, possibilidades. O que eu quero dizer com essas possibilidades? Eu quis dizer assim, o que a gente precisa estudar nesse momento para falar de parcerias, né? Que o tema da aula é esse. A importância de você buscar parcerias. Network. O que é network? Eu pedi para a Fernanda fazer a pesquisa, porque assim, Fernanda, network é uma palavra que ela vai aparecer na literatura, né? Ou seja, quando você estiver fazendo um curso, sabe? Para se preparar para fazer, por exemplo, eu sou da psicologia. Eles vão falar essa palavra. Mesmo que não tenha ligação com a questão do empreendedorismo. A gente tem que ter o tal do network. De repente, você já é uma pessoa que tem um network, a gente só vai formalizar aqui. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir outra aba aqui para a gente, vamos dizer assim, ver o que ele está projetando lá, né? O que ele está mostrando. Ele não está mostrando essa tela aqui. Deixa eu ver aqui. Continuar na chamada. Não é para parar a apresentação, não. Como é que é aqui, Fernanda? Vou parar a apresentação aqui um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Vamos ver aqui de novo. Ô, Nicolas, vamos apresentar uma guia. A guia que eu quero apresentar é essa aqui, ó, do Network. Está apresentando essa, né? Pois é, Nicolas, vamos ver aqui. Ô, Fer,
Olha o network aí. Eu separei um site aqui de pesquisa para a gente observar, né? Eu gostei dessa minha pesquisa aqui, do Leonardo Pinheiro, né? Network. O que é a importância do network, para que serve e como fazer, né? Aí aqui ele coloca, tem uma gravura, né? Pessoas conversando, tá vendo aqui o contato social aqui, ó? Pessoas conversando, esse casal aqui conversando, e esse pessoalzinho aqui em um ambiente, né? Fazendo uma conversação, né? Network é a habilidade de criar conexões com outras pessoas. Tá vendo? Você já reparou que tem pessoas que são bem, assim, como é que fala? Pessoas que são conhecidas, né? Todo mundo fala com aquela pessoa, ela troca mensagem com as pessoas. É uma pessoa que tem bastante conexões com as outras pessoas. É uma pessoa que tem bastante network. Ah, professor. Comumente utilizada no mercado de trabalho para desenvolvimento de negócios e vínculos com os outros profissionais, ela é uma técnica fundamental para quem quer se destacar em sua carreira. Então, se você quer se destacar, por exemplo, em fazer alguma coisa, para empreender, a gente tem que ter o network. Não sei se você já teve algum exemplo, por exemplo, você pega assim, uma pessoa que vende um produto, aí tem a outra pessoa, você vê que tem uma pessoa que ela consegue vender mais fácil do que a outra. Por quê? Porque geralmente a pessoa que vende mais fácil é uma pessoa que tem conexões com as outras. É só falar, né? Que a pessoa já vem valorizar, ver o que é, às vezes se interessa por aqui, porque tem vários contatos, né? Para se ter uma ideia da importância desse tema, segundo uma pesquisa realizada em 2016, cerca de 85% das vagas de trabalho são preenchidas por meio de network profissional e pessoal. Ou seja, o que ele quis dizer aqui com 85%? O que ele quis dizer aqui, Joaquim, nessa leitura? Você não está nem prestando atenção no que eu estou dizendo? O que ele quis dizer aqui? Gabriel? Que determinada segunda forma do network 55% da trabalho. Traduzindo. Muita gente usa network para conseguir trabalho. Sim, mas aí no caso, como que funciona? Indicação, meu filho. Por exemplo, você trabalha num lugar lá, você é TI. Aí você fala assim, eu conheço uma pessoa, tem 2 vagas lá. Você fala, ó, chama fulano, fulano é bom. Isso é network. Tá vendo? Isso que é network. 85% das vagas do mercado de trabalho em 2016 foram conquistadas dessa forma. Ou seja, as outras pessoas indicam você. Ou então você indica as pessoas. É por indicação. Por network. Aí a pessoa, esses dias chegaram em mim, o diretor de emoção dessa semana falou comigo, você não conhece alguém para vir trabalhar no tal setor? Que a UEM está contratando agora, assim, com um contrato temporário. Aí só a pessoa ir lá já registra. Vai fazer algum tipo de serviço lá. É uma empresa agora que não é concurso, por enquanto. Né? Aí teve uma sequência de vagas que tem lá, e eles estão contratando aqueles servidores, assim, temporariamente. Aí eu falei, eu não conheço ninguém. Conheço, mas a pessoa que eu conheço já está trabalhando. Tá vendo? Se fosse um caso de ter, por exemplo, às vezes essa pessoa me conhecer, ou eu conhecer a pessoa, já ia cá, fulano. Ah, moça, a esposa de fulano queria trabalhar. Aí liga para a pessoa rapidinho, já consegue. Então é importante a gente conhecer, ter contato com as pessoas, para as pessoas te indicarem. E para você indicar as pessoas. É isso que o texto está dizendo. Né? Ó. Impressionante, não? Tá vendo? Diante disso, hoje nós vamos contar com você, contar para você diversas dicas de como fazer network para avançar em sua carreira. Vamos lá? O que é network? Network é uma palavra de origem inglesa que indica a capacidade de estabelecermos uma rede de contato com outras pessoas, seja para conseguirmos um emprego, uma parceria, um novo cliente ou outras possibilidades. Se aprender alguma coisa, né? Eu usei network para sair da faculdade, viu? Como assim? A gente fez uma equipe, nós éramos 5 colegas para estudar. Eu lembro que o tempo fechava, tinha uns caras que iam para a exposição comigo, falavam assim, você não vai hoje não? 10 horas da noite, dia de sábado, eu na casa do cara estudando. Um livrão de cálculo, pau quebrando, ó. Aí 10h30 eu saí, tomei banho, tô falando uma vez, né? Tomei banho, falei, eu tô estudando. Estudava até 10 horas da noite, dia de sábado, porque eu não tinha tempo na semana, né? Na casa desse amigo meu. Ou seja, o que é isso? É minha rede de contatos, usando meus colegas. A gente tá ali, ó, 5 pessoas estudando matemática. Aí a gente tira todas as dúvidas, tá vendo? Então foi o que eu usei. A gente tem que saber estabelecer conexões para você sair de uma dificuldade.
Está com dificuldade para criar uma ideia? Ó, eu tenho essa ideia, como é que a gente faz aqui? Né? Ah, não, esse exercício aqui, o que o professor falou aqui? Eu me lembro que eu anotava algumas coisas que a professora orientava, no sentido assim, do que ela estava falando. Né? Que ela fala, tá no livro tal página, mas nessa aí você vai ver tal coisa. Aí eu anotava a coisa. Né? Aí chegava lá, mas a professora, nessa questão, ela falou isso. Aí é mesmo, vamos ver aqui. Resolvi as questões. Teve uma vez que a gente ligou para a professora em Salvador, no celular dela, para tirar dúvida. Ver como que era a coisa, né? Era bem gostoso, né? Mas era network, hoje que eu uso essa palavra, não estava ainda no meu vocabulário naquela época, né? Basicamente, podemos dizer que ela remete ao poder de criação de conexões, tá vendo? Imagine que em um determinado mês você precise de uma indicação de um freelancer para realizar um projeto em sua empresa e precisa encontrar alguém o quanto antes, porque os prazos são muito curtos. Um colega de trabalho vê a preocupação e para te ajudar de forma de agradecimento, lhe causa uma indicação de um outro conhecido dele que trabalhou no passado. Isso é network. O que é um freelancer? É uma pessoa que vai lá e faz um trabalho temporáriozinho ali, já vai embora, é um freelancer. Faz só uma diária ali. Por exemplo, eu preciso programar um site aqui, quem que conhece ligado de programação? Fulano de tal, aí vem lá, só faz aquela programação e volta. Esse fez freelancer. Ele não é funcionário da empresa. É uma palavra de inglês também, né? Quer dizer isso, é aquela pessoa que chega e faz só aquele trabalho ali, ele não tem um vínculo empregatício com qualquer empresa. Eu preciso agora, por exemplo, você trabalha em uma empresa de engenharia, né? E você precisa formatar um projeto, isso aqui é só aquela parte ali de TI ou alguma coisa. Isso que o texto está dizendo. Aí o freelance, o colega do trabalho que indicou. Qual a importância do network? Com certeza você já ouviu muitas vezes a expressão quem não é visto não é lembrado. Pois eu já vi isso aí porque eu já trabalhei no rádio, né? Ou seja, quem não aparece era uma ideia que a gente passava para as pessoas que são donas de empresa, né? Ah, chegava para vender comercial da rádio, né? Trabalhava numa rádio no interior da Bahia. Aí o camarada falava assim, não tem dinheiro agora, a gente vai poder anunciar. Aí a gente falava, ó, se você não for ouvir isso, ou seja, se as pessoas não ouvirem a sua propaganda, você não vai ser lembrado. E é na época de baixa mesmo, de pouco movimento, é que tem que anunciar, né? Aí nesse sentido assim, você tem que aparecer para as pessoas lembrarem de você. Tem que ter network, uma rede de contatos. E não é só aquela pessoa que tem 5 mil amigos no Facebook? Aquela pessoa tem 3 mil amigos no Instagram, mas não tem um network com ninguém. Sabe? A pessoa nem sabe o que você faz. Então, a gente evitar ser assim, a pessoa que não tem contatos, né? A gente tem que ter contato com a pessoa. Atualmente, não é suficiente apenas ter um bom currículo para conseguirmos aquela oportunidade que buscamos. Ou seja, não adianta você ser formado, ter um diploma. Eu sou TI aqui. Fala uma profissão aí, Gabriel. A pessoa formou lá. Você seja engenheiro, por exemplo, fez pós-graduação. Eu conheço engenheiro que trabalha de motorista. O cara é engenheiro, trabalha de motorista. Aí eu conheço um biólogo também que trabalha de motorista. Pois é, porque o cara não tem, sabe, não vai. Ou seja, ele não teve a aula de empreendedorismo, né? Na minha opinião, né? Aí, nesse caso, talvez teve e não soube discutir, né? Como nós, seres humanos, temos a necessidade e a tendência de nos relacionar com as outras pessoas, e isso também vale para nos destacar no mercado de trabalho. A gente tem que se relacionar com as pessoas. Você está entendendo, Ever? Para você ter uma noção, existe até uma teoria chamada 6 graus de separação. Essa teoria aqui a gente vai estudar sobre ela, né? Criada em 1929, que diz que que estamos conectados a qualquer pessoa no mundo por meio de não mais de 5 pessoas. Isso não é incrível? Está perguntando, né? Ou seja, vamos dizer assim, para você entrar em contato com uma pessoa aleatoriamente, em qualquer lugar no planeta, essa teoria mostra para a gente que tem uma probabilidade muito de acertar, de ser certa essa ideia, é que no mínimo, assim, 6 pessoas você já consegue entrar em contato com aquela pessoa. Vamos dizer assim, você quer falar com Bill Gates. Aí você manda um recado para uma pessoa que você conhece, aquela outra pessoa usa o network dela para aquela outra pessoa, tá vendo? Então eles fizeram um estudo e mostraram que aleatoriamente, nessa época aí, precisava de 6 pessoas para que chegasse de uma mensagem de uma pessoa aleatória no mundo para outra. Essa é a teoria dos 6 graus de separação, né? Simplificando bem por cima, né? O que queremos dizer com tudo isso é que vá em frente e faça network com o máximo de pessoas que você puder.
pois você pode estar perdendo várias oportunidades por não ser conhecido. Onde fazer network? Agora você pode estar se perguntando, em quais lugares eu posso fazer network? Bom, existem diversos canais para estabelecer conexões com os profissionais da sua área de atuação, empresa e outros temas do seu interesse. Confira algumas de nossas indicações abaixo, né? Só para o seu próprio trabalho, o desenvolvimento da base de apoio pode começar exatamente onde você está empregado, pois será mais fácil encontrar as pessoas que podem colaborar com seus objetivos, né? Como líder, membros de equipe ou colegas de outros departamentos. A escola também é um lugar bacana, a faculdade. Outra oportunidade que você pode aproveitar é a sua própria escola ou faculdade, onde, com certeza, professores e companheiros da classe devem possuir interesses em comum aos seus, ou podem ajudá-lo de alguma forma ou de outra. Redes sociais. Além disso, existem diversas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, que utilizamos no dia a dia e que você pode utilizar para estabelecer contatos, seja compartilhando conteúdo ou interagindo com outras pessoas. Eventos. Somado às dicas anteriores, você pode também aproveitar eventos. Eu me lembrei de um negócio para falar. Deixa eu terminar a leitura aqui que eu já vou te falar. Aproveitar eventos online e presencial, como workshops, né? Feiras, meetups, né? Isso eu já não sei o que é. Pode ser conferência por Meet, né? Cursos e congressos da sua área de interesse, da sua organização e de outros lugares para criar relacionamentos. Existem vários eventos que estimulam essas relações, essas interações, como esse evento do site que está fazendo a propaganda, o maior evento de interação de RH da América Latina. O que fazer como um bom network, né? Aí aqui ele vai definir os objetivos, né? Seja autêntico. O que eu queria lhe dizer, cuide de sua apresentação, né? Como que você vai aparecer, ou seja, se portar, a própria vestimenta mesmo, linguagem corporal. Você não vai ficar falando que é para mim fazer, né? De vez em quando você não vai ficar roendo a unha, tá? Seu trabalho, você tá entendendo? Vai ter uma postura mais profissional, né? Apoie e esteja presente nos seus contatos, crie e compartilhe conteúdo de qualidade. Eu vejo lá que tem várias pessoas que estão assim, criador de conteúdo. Aí você olha no site da pessoa, tem várias coisinhas que ela fez lá, né? De forma autêntica, né? E isso é criar network. Aí, o que eu queria lhe dizer é o seguinte, a minha estada aqui também tem a ver com network. Por incrível que pareça, ó. Você está vendo esses eventos aqui, ó? Esse evento, teve algumas pessoas que eu conheci, que na sua época de faculdade, não sei se você já ouviu falar numa palavra que chama congresso. Já ouviu falar em congresso? Pois o que é um congresso? Congresso, vamos dizer assim, é uma reunião de profissionais de uma área, de estudantes, né? Para poder compartilhar ideias sobre o estado daquela arte. O que é estado da arte? Estado da arte é o nível mais avançado de pesquisa em cada área. Por exemplo, você se interessa por direito. Qual o estado da arte do direito? Ou seja, são as leis mais novas, as novas formas de interpretação que o STF e o STF dos Estados Unidos, a legislação do mundo, a legislação internacional, o que está acontecendo hoje no mercado, né? A gente vê, por exemplo, que as leis, elas sofrem atualizações sempre, né? Uma área que atualiza bastante é a área de meio ambiente. As leis, elas vão fazendo essa atualização para poder a gente ter uma exploração, ter uma vivência, ter um trabalho e preservar a sustentabilidade do planeta, por exemplo. Então, a gente sempre tem que estar estudando. Então, na época de faculdade, tem os congressos, né? Por exemplo, você faz biologia. Aí vai ter um congresso de biologia para apresentação de trabalhos em São Paulo. Aí você vai no congresso. Chega lá, você conhece pessoas do Pará, pessoas do Maranhão, de São Paulo. Tem pessoas que, às vezes, daqui de Maringá. Então, por exemplo, eu participei de um evento em 2000 e bolinha, lá no início da década dos anos 2000, que teve um rapaz que me chamou, conversando com ele. A gente foi fazer um trabalho no interior de Minas, numa federal de Lavras, né? Eu conheci o Fernando Guedes Cury. Hoje é professor de matemática na Federal de Tocantins. E Fernando falou, você vai lá para casa, você pode ir conversando com ele. Enquanto o pessoal estava tomando cerveja ali assim, eu estava aqui, uma mesinha, batendo papo com ele. Ele que me mostrou esse caminho do pós-graduação. Ele que falou assim, você pode ir para lá, ó,
para o interior de São Paulo, você pode ir para Maringá, você fazer uma pós-graduação. Aí eu acabei me saindo na ideia desse rapaz. Então, não deixa de ser assim uma forma de um network, não é? Tá vendo? Você vai trilhando. Se eu não tivesse ido no evento para conhecer esse rapaz, para ele me fazer pensar diferente, descobrir o que é a pós-graduação, estudar, né? Ou seja, se você fica isolado, você não tem as ideias, sabe? Não quer dizer que o Fernando é o grande, é porque ele me mostrou. Inclusive, depois que eu terminei a minha dissertação, escrevi para ele, mandei um e-mail agradecendo da ideia. Aí, assim, assim, vamos dizer assim, a galhardia dele, a gentileza comigo, sabe? Então a gente tem que ter essa coisa. Porque ele percebeu que eu estava no interior, eu era do interior, e ele, por ser da capital, de repente estava sabendo mais do que eu naquela época. Porque, por exemplo, se você pega na primeira década dos anos 2000, a pós-graduação no Brasil não tinha disseminação como tem hoje. Hoje você tem mestres e doutores dando aula para você aqui. Eu me lembro que até a diretora do Departamento de Educação lá da minha cidade mandou um e-mail para mim, me parabenizando, porque eu terminei o mestrado, não é? Ou seja, isso aí é lá no início. Agora não, todo mundo tem seu mestrado, doutorado, sabe? Então, eu estou lidando assim, aquela ideia, por exemplo, você está estudando robótica, está fazendo faculdade dessa área. Aí vai ter um congresso, eu estou lhe dizendo assim, vá ao congresso. Ah, vai ter um network ali, um trabalho ali, as pessoas vão apresentar um trabalho, e você está com o seu trabalho pronto, você vai apresentar também. Chega lá, você vai conhecer pessoas que estão, por exemplo, fazendo doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Você vai, como é que é esse negócio desse doutorado aí? Quanto é a bolsa, né, para receber? Como é que eu faço? Aí a pessoa vai fazer esse network, daqui a pouco você está empregado numa empresa que a pessoa trabalha. Tá vendo? É nesse sentido que eu estou dizendo. E aí, eu me lembro que eu vim enxergar isso na minha segunda faculdade. Porque na primeira eu não sabia o que era a SBPC, por exemplo. O que é a SBPC? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma reunião que tem anual em vários lugares do Brasil. E aí, na época que eu fazia graduação, nenhum professor falou comigo, participa lá, vai lá. Né? Faz a gente mudar de ideia, sabe? Convida você para ler outros livros. E você viu, por exemplo, só para encerrar essa fala, você viu aquele dia que os alunos da UEM vieram aqui no colégio? Aquele dia não foi um momento bacana de crescimento para você? Tá vendo? Ou seja, você ter um contato com o aluno, né? Falar, isso aqui é bacana. De repente, tá aquele start, você tem as ideias que você não tinha ainda, muda. Você fica com mais curiosidade para fazer suas leituras, para crescer, né? Para fazer coisas diferentes na sua vida. Isso é network e isso é que você abre uma porta de possibilidades se você participa. É isso aí, muito bacana. Voltando aqui para a aula, a gente deu uma rompida aqui, né? Ó. Vou voltar aqui. A gente viu aqui no começo, ó, o título da aula, né? Possíveis parceiros de negócio. A gente viu aqui. Opa! O mouse está clicando aqui sem querer, hein? Aqui tem um objetivo, né? Compreender que buscar parcerias é sempre importante para o sucesso. E a gente estava falando agora da questão do network, né? Tem essa teoria dos 6 graus aqui, Fernando. Eu queria chamar a sua atenção. Essa teoria dos 6 graus, deixa eu ver se roda esse YouTube aqui. Se rodar, eu vou compartilhar esse momentozinho com esse rapaz aqui. Vou ver aqui como é que tá a nossa internet hoje. Parece. Need to turn this into this. Peraí um pouquinho, não é isso não. Tá falando inglês aí, hein? Opa, vamos lá, aqui é o professor. Só um pouquinho. Aqui. Aonde é o outro? É aqui. Peraí. Eu perdi aqui onde é que tá. Peraí. Esse aqui não. Eu estou procurando um lugar onde está a chamada. Isso aqui é. A chamada é aqui, né? Então, beleza, então. Deixa eu fechar.
Que network vale mais do que dinheiro, a gente já sabe. Dependendo da sua lista de contatos telefônicos, tudo aquilo que você fizer ali vai dar certo. Você tem o WhatsApp de pessoas muito importantes, a tendência é que você consiga fazer com dinheiro com essas pessoas, mas não só fazer dinheiro, como chegar em outras pessoas muito mais importantes. Mas tem uma teoria que eu vou mostrar para você aqui hoje, e que a partir do momento que você entende ela, você consegue chegar em um bom nível de network muito mais fácil. Imagina que se você fosse começar um canal de finanças e você fosse meu amigo, seria muito mais fácil para você do que para alguém que não me conhece, porque eu simplesmente posso gravar um vídeo com você, eu te conectar com as pessoas certas. Então, networking necessariamente vale dinheiro. Mas tem uma teoria muito interessante que vai te mostrar como expandir o seu network e não começando a fazer essas coisas que as pessoas falam. A gente nem vai falar de network especificamente, que eu nem gosto dessa palavra. A gente vai começar a falar de conexões. Então, antes de mais nada, quem é sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz, por outro lado, você não tem que deixar o seu like ainda. Por quê? Porque você não sabe se o vídeo vai ser bom. Esse canal aqui é sobre investimentos, esse é um vídeo super fora da curva, né? Não tem nada a ver com nada. Então você espera. Se alguma informação que eu te der aqui te ajudar de alguma maneira, você fala, mereceu o like, aí você deixa o like e se inscreve, se torna também um sardinha raiz, que vai ser legal pra você. Até lá, não precisa, se o vídeo for ruim, pode ir embora sem deixar o like, não tem problema nenhum. Então tem uma teoria que é a teoria dos 6 graus de separação. Essa teoria foi encontrada em um livro ficcional. Ela não é uma teoria científica, inicialmente, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. O livro Tudo é Diferente foi escrito em 1929 pelo escritor húngaro Frigyes Karinthy. Eu não sei ler o nome desse cara aqui, é um escritor húngaro, né? Vamos ver como é que fala isso em húngaro, porque eu não quero correr o risco aqui de pronunciar o nome desse cara errado, porque ele, cara, mudou o mundo com essa teoria dele. Então vamos ouvir o nome dele. É sempre bom a gente pegar a pronúncia do nome da pessoa certa, né? Frigyes Karinthy. Ah, acertei! Frigyes Karinthy. Eu acertei mesmo, agora eu ouvi certo e comecei a falar certo, não sei. Então, o Frigyes Karinthy, ele escreveu o livro Tudo é Diferente, lá em 1929. Nesse livro ele fez uma proposta interessante. Ele disse que com os avanços da comunicação e do transporte, a distância das pessoas seriam cada vez menores porque os círculos sociais seriam cada vez maiores. Então, a partir dessa hipótese desenvolvida ali, essa ficção parecia muito plausível e começou a inspirar um monte de estudo de matemática, computação e ciências sociais ali, que chegaram, né, a abordar esse conceito de redes de influência e difusão da informação, como ela funcionava. Aí em 1960 ali, o psicólogo americano Stanley Milgram enviou 300 pacotes para moradores de alguns lugares diferentes nos Estados Unidos. Junto com a encomenda, ele colocou um bilhete que pedia que as pessoas fizessem esse pacote chegar a um homem específico em Boston. Então assim, ó, enviou 300 pacotes aleatórios, falou, cara, faz o que você puder para que isso chegue em um homem específico em Boston. Para isso, elas deveriam enviar a caixa a um conhecido até que ele chegasse a essa pessoa. 300 pacotes foram enviados e 100 pacotes atingiram o destino final e eles passaram em média por 6 etapas. Então ali, nesse primeiro teste, perceberam que sim, dava para chegar um pacote numa pessoa específica partindo do absoluto nada. Só que as pessoas tentando ali chegar em uma pessoa específica, elas iam tentando chegar numa pessoa mais próxima daquilo. Deve ter começado, por exemplo, pela cidade, por um lugar ou pelo estado, indo para a pessoa mais próxima até chegar realmente em pessoas que conheciam alguém que conheciam esse cara. Já no período digital, em 2002, então, na Universidade de Colômbia, escolheram 61.168 participantes para enviar mensagens a 18 alvos específicos ali, que iam desde veterinários noruegueses a estudantes na Sibéria. Nessa época, somente 324 mensagens chegaram aos 18 escolhidos. Os e-mails passaram por uma média ali de 5 a 7 pessoas até chegar, aqueles que chegaram. Então, já com a internet, que a gente achou que chegaria muito mais fácil em qualquer lugar do mundo, foi até um pouco mais difícil. Aí, a gente vem para o Facebook, enfim. E aí, em 2016, o Facebook utilizou uma base de 1,59 bilhão de usuários que eles tinham na época. Hoje em dia é 1,950, né, bilhões ali, então já é muito mais. O resultado obtido por meio de algoritmos ali e cruzamento de dados mostraram que existe uma média de 3,57 a 4,57 graus entre separação de você, da Beyoncé, do Papa Francisco ou do cara que é dono do boteco da sua esquina. Não fazia nenhuma diferença. A proximidade das pessoas era praticamente a mesma ali, com pessoas desconhecidas. A proximidade das pessoas mais distantes ainda era muito próxima da proximidade de pessoas desconhecidas, né? E é partindo desse número que a gente vai tentar entender uma coisa muito simples sobre network. Imagina que você está, então, provavelmente isso, você deve estar a mais ou menos 4 pessoas de mim agora. Então, é essa a proximidade, ou 4, ou talvez 6 na pior das hipóteses aqui.
Se você quer chegar numa pessoa que está muito distante de você, como é que a gente pode fazer, né? Você vai ter que tentar se aproximar da pessoa que é do seu círculo mais próxima dessa outra pessoa. E aí vem o problema. As pessoas acabam fazendo network e não criando conexões verdadeiras, né? Então, em vez de ficar tentando atingir uma pessoa muito mais famosa, mandando mensagem, um negócio, se você cuidar muito bem do seu círculo de amizades e chegar nas pessoas maiores dentro desse círculo de amizade, a tendência é que você consiga se expandir para qualquer círculo de amizade, por mais distante que ele seja. Então, se você pega os seus amigos hoje e cuida bem deles ali, a tendência, né, é que você consiga ser apresentado para os amigos dessas pessoas, e se você cuida bem desse círculo, você consegue ser apresentado para os amigos dessas pessoas, e assim a gente consegue ir criando novas conexões. Então, a grande palavra é parar de se importar com esse negócio de network, sei lá o quê, né? O mundo tá ficando extremamente mecânico e começar a se importar de fato com as pessoas que estão do seu lado ali. Como é que você pode agregar algum valor para as pessoas que você já conhece? Como é que você consegue ajudá-las? E eu vou te falar que eu cheguei em pessoas muito distantes do meu círculo, simplesmente ajudando pessoas. Então, o fato de eu ser disponível para as pessoas que estavam por ali, de eu dar um toque, né, e não ficar bajulando nem nada, a pessoa tá fazendo uma coisa errada, chega e fala, putz, ó, isso aqui você poderia melhorar dessa forma e tal, não tá legal esse vídeo que você gravou, ou não tá legal isso aqui que você fez. Isso aqui me fez me conectar de verdade com as pessoas, né? Inclusive já fiz um vídeo aqui só sobre isso, né, sobre como ser mais útil pro seu círculo de amigos. Eu não lembro que vídeo foi, mas tá por aí. Se alguém souber, comenta aí. Só usando esse tipo de coisa, de cuidar dessas pessoas mesmo, eu consegui chegar em círculos bem maiores, e com esses círculos eu consegui chegar em pessoas que me possibilitaram até abrir a minha própria plataforma de investimentos, ou até conseguir, né, clientes ali milionários para poder entrar nela. Então, acaba que faz muito sentido quando a gente começa a expandir o nosso círculo, não a partir de uma ideia idealizada desse tal network, mas quando a gente começa a expandir o nosso círculo pensando em como que você pode ajudar as pessoas que estão do seu lado, como é que você pode transformar os seus colegas em amigos, para que esses amigos seus te apresentem a novos colegas para você transformar em amigos ali, ou em pessoas pelo menos mais próximas, ou às quais você foi útil, porque assim você percebe que, na verdade, você já está perto das pessoas que você precisa. Você só não é bom o suficiente para que as pessoas que você precisa queiram te conhecer, né? Porque na verdade você não é bom o suficiente nem para as pessoas que estão ao seu lado. Então fica aí a dica, né? Agora, se você quiser aprender não a aumentar o seu network nem nada disso, mas se você quiser aprender a investir tanto no Brasil quanto no mundo todo, inclusive se aproximar perto de um excelente ciclo de pessoas, afinal na comunidade da UVP temos vários milionários ali, tem várias pessoas legais, você pode entrar na uvp.com.br. A próxima turma é no dia agora 21 de março. E, cara, vai ser super legal ter você lá se você quiser, tá bom? Lembrando, se você não aprender a investir, a gente devolve o seu dinheiro. Um beijão. Só uma coisinha que falou no final, que ficou meio chatinho, falando que você não é bom o suficiente, né? Eu diria o seguinte, você é bom o suficiente com a sua ideia original, apenas as pessoas não te conhecem, né? Aí ele, acho que se perdeu um pouquinho, falou, você não é bom, você viu, Nicolas? Não é que você não é bom, o rapaz estava rindo bem, né? Acho que ele se atrapalhou ali, não foi legal esse fechamento da ideia ali, mas eu não deixei de passar o vídeo para você só por causa disso. Aí eu falei, na hora da aula eu corrijo ele, né? Como é que você tem a sua ideia original e não é bom? As pessoas, são as pessoas que não te conhecem ainda. A gente tem que saber, ou seja, as pessoas precisam saber de você para te procurar. Aí você cria um degrau para você dar o salto na sua vida, né? Talvez seja essa a ideia inicial da aula, né? Eu vou colocar aqui de volta, né? Para a gente continuar, seria o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui a atividade que eu vou passar para você fazer aqui no Classroom, viu? E postar. Aqui tem esse próximo link, tem uma matéria do Sebrae, né? O tipo de formação, eu já lembro logo do Sebrae, fui ver o que o Sebrae estava falando. Então, eu vou postar esse link para você dar uma olhada. E aqui tem uma ideia, assim, para você fazer. Eu vou mostrar, Gabriel, já a ideia pronta. Como é que você vai fazer? Eu vou colocar outros passos na aula. Eu vou postar semelhante àquele videozinho que você fez lá do Paper Toy, né? Semelhante àquela ideia, você vai montar isso aqui, ó. Né, ó. É uma cadeia de network. Então, seu nome vai no meio e você vai marcar o nome das pessoas que você conhece. E talvez o nome de uma pessoa que você quer conhecer. Tá vendo? Aí aqui, ó, por exemplo, ó como é que começa. Ó. Possíveis parceiros de negócio. É o nome daquela atividade.
Né? Então, ó, liste 3 pessoas da sua sala com habilidades que você considere relevantes para o trabalho que você pretende fazer. Então, dá uma ideia aí qualquer. Não precisa ser pessoa só da sua sala, que a sua sala tem pouca gente. Vamos dizer assim, tem fulano, essas 3 pessoas próximas. Que tem essas ideias, né? 3 pessoas que você considera mais influentes na sua vida. Por exemplo, amigos, professores, alguém do seu bairro, né? Aí depois, mais 3 pessoas que você considera bem conectadas, por exemplo, pessoas bastante ligadas à tecnologia, por exemplo, né? Que estão ligadas a diversos grupos bem informadas, pessoas que estão naquele caminho que você, de repente, quer seguir, né? Aí, por último, liste 3 pessoas que você quer conhecer que poderiam te ajudar em seus projetos. Seja otimista. Você pode e deve ser pensar grande, né? Aí, escreva seu nome no papelzinho no meio e esses outros papéis você vai fazer essa montagem, né? Você deve ter 13 papeizinhos na sua mão, você falar. Aí você vai colar isso aí no papel sulfite e montar esse organograma ali, né? No próximo você vai ver, ó. Aí aqui, ó, tem, por exemplo, seu nome aqui, aí tem aqui, ó, pessoa 5, pessoa 2, pessoa 7, a pessoa 8. Essas 3 pessoas aqui são as que você mais conhece, né? E as outras estão mais distantes. Repare que aqui, por exemplo, a pessoa 10, você não conhece ainda. Tá vendo? É uma pessoa que você não tem uma ligação com ela. Um network, né? Aí ele vai falar aqui, ó. Note que a pessoa 5, por exemplo, conhece várias pessoas. Caso você queira conhecer a pessoa 3, basta falar com a pessoa 5 para apresentar você. Olha lá, ó. Entendeu? Deixa eu voltar aqui, ó. Por exemplo, você tá vendo que a pessoa 5 conhece bastante gente, né? Ó? E você não conhece essa pessoa. Aí você, por exemplo, você quer conhecer, por exemplo, quem conhece a pessoa 3 é a pessoa 9 aqui, né? Ó. Você quer conhecer a pessoa 3, você fala com a pessoa 5, você quer conhecer, ela te apresenta. Né? Então é uma ideia bacana isso aqui. Aí, ele fala aqui da pessoa 10, ó. Por exemplo, e essa pessoa 10 que está isolada que ninguém conhece, né? É que alguém vai, alguém que você gostaria de conhecer, mas que ainda não conhece. Seus contatos provavelmente não a conhecem também, para que vocês possam ser apresentados. Para que você possa ser apresentado, existe o network, ou seja, alguém conhece a pessoa. Né? Aí ele faz aqui um comentário sobre network, eu vou lhe perguntar, né? Aí, aqui, Gabriel, eu vou colocar a título de curiosidade, tem um documentário, esse documentário é da BBC, bem feito o documentário, ele só não é dublado, mas ele é legendado, sobre a teoria dos 6 graus de separação. Muito bacana. Eu queria que você assistisse. São 40 minutos de vídeo. Um filmezinho, né? A gente pode até passar aqui na sala. Só que é dublado, não é dublado, né? Às vezes é legendado, mas se vocês quiserem, a gente pode ver em um momento. Mas é bem bacana sobre essa questão. Traz várias ideias, ele mostra para como é que é essa pesquisa, dá vários exemplos, mostra assim, ambientes de laboratório, coisas que foram feitas em pesquisa, para mostrar essa teoria. É muito legal. Né? Aí a gente encerra a aula, retomando o que a gente viu aí, possíveis futuros parceiros, e quem é que você conhece, né? Quem são as pessoas que você deseja que são seus possíveis ou prováveis futuros sócios, né? E aqui eu vou colocar um pedido para você socializar a ideia. Ou seja, essa última quadrinho, sou eu pedindo para você comentar sobre o organograma do network que você vai fazer. Beleza? Então, você faz esse organogramazinho e posta aqui embaixo na aula. Aí, manda para mim. Certo? Aí, a aula acabou. Tem aqui as referências que você precisar do site que a gente pesquisou. Tá certo, Johanne? E aí, a gente vai ficando por aqui. E até a nossa próxima aula gravada ou a nossa próxima aula presencial. Muito bem, Gabriel. Categoria. Certinho. Você já pensou se não tivesse dado certo para gravar?